Ô Ale, você acha que o Lula tem poder suficiente para barrar esse avanço chinês? Você acredita mesmo nisso? Olha, primeiro é uma coisa interessante, porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil, né? Então, a gente está querendo que o Uruguai se submeta às nossas regras, mas nós mesmos fazemos um monte de negócio com a China, nós estamos super abertos à China. Então, o Uruguai, que é um país muito menor do que o Brasil em população, em território, em economia, está sofrendo uma pressão, mas não é do melhor interesse do Uruguai. O Uruguai ele pode ouvir conselhos dos seus vizinhos, dos seus parceiros, ele pode conversar. Diplomacia é isso, diplomacia é conversar. Agora, a decisão, e o presidente do Uruguai está muito correto, ele está lutando pelos interesses do seu país, do Uruguai. E se o interesse do Uruguai for negociar direto com a China, dentro dos seus próprios termos, que negocie. O Uruguai tem que lutar, o presidente do Uruguai tem que lutar pelos uruguaios. Nós aqui fazemos um monte de negócio com a China, a gente sabe que a China tem esse poder enorme de produzir em grande quantidade produtos e produtos baratos. A China também é uma grande compradora, é outro ponto importante, ela compra muitas commodities, então é um parceiro muito importante nosso. Se o Uruguai quer ter esse tipo de parceria com a China, que tenha, para os interesses do próprio Uruguai. Existe esse fetiche dessa coisa de Mercosul, União Europeia, de juntar um monte de países, um monte de burocrata, tomando decisões em bloco, mas, na verdade, o que desenvolve um país é ele lutar pelos seus interesses, que não necessariamente são os mesmos dos vizinhos. Se for, ótimo. Se não for, vence o interesse nacional. Ô Zé, esse ponto que o Alexandre levanta é interessante, né? Porque o Brasil está querendo que o Uruguai não faça aquilo que a gente faz, né? É diferente. O Lula está diante aí de um desafio que é liderar aqui o Cone Sul. É um desafio desde o primeiro governo e quem quer liderar, ele tem custos adicionais. Então, ele está, sim, assumindo custos para liderar e para ser o grande país aqui e abrindo, inclusive, mercado e tal. O que acontece é o seguinte, uma aliança dessa com o Uruguai vai abrir as portas, né, do Mercosul para a China. Qual é a diferença? O Brasil também importa muita quinquilharia, a 25 de março está aí para mostrar. E aqui também tem a Feira do Paraguai, todo lugar tem a sua feira de importados. A diferença está nos controles. Por exemplo, na área têxtil, nós tínhamos uma indústria têxtil muito grande, muito forte. Foi destruída com a indústria têxtil chinesa. Abriram aqui para os produtos chineses e aí a gente pagava imposto, a indústria têxtil pagava imposto e chegava aqui camisa pronta de $1. Não há como competir com a China. Não, é impossível. Só há uma maneira, é através de taxação. E se algum país do Mercosul compra produtos ou instala empresas chinesas lá e entra aqui pelo Mercosul sem pagar essa diferença, quebra aqui as nossas empresas e os nossos empregos. Então, o debate é mais ou menos nesse nível. Não é não importar, mas é como importar. Esse aqui é o debate. E eu me lembro do debate ali do José Sarney para criar o Mercosul, que era exatamente um momento em que se formavam esses blocos de proteção. A Comunidade Econômica Europeia iniciava ali o bloco, não tinha ainda a moeda, né? E o Brasil se uniu, mas não deu certo e não dá certo, porque a diferença do Brasil para os outros países é muito grande, né? A Argentina é nosso terceiro parceiro comercial, porque perdeu recentemente, era o quarto, ganhou, aliás, para o mercado europeu, que era o nosso terceiro parceiro. E sobre a moeda, as impressões que eu tenho aqui é de que ela não será criada, é muito difícil. Muito complexo criar uma moeda com banco central, com controles, é muito difícil. O que deve ser uma referência para importação e exportação, numa tentativa vã de substituir o dólar. Nem a Europa, com o euro, conseguiu substituir o dólar nas transações internacionais. Então é muito complexo unir agora, no momento em que os blocos estão em crise, tentar unir um bloco tão dísparo como é esse do Mercosul. Ô Dani, agora do ponto de vista do livre mercado, né? Como é que você interpreta isso? Olha, o Mercosul é um grupo extremamente protecionista,
ao contrário de diversos outros grupos, blocos econômicos que têm uma abertura muito maior para comércio interno, o Mercosul não caminha muito nessa direção e acaba não funcionando tão bem como um bloco comercial, como outros que existem ao redor do mundo, como a União Europeia, como a Aliança do Pacífico e tantas outras. Agora, essa tentativa de influenciar a presidência, o presidente do Uruguai, de se mover para algum tipo de ação que vá contra os interesses nacionais, é uma tentativa, na minha leitura, vã, né, que não vai ter sucesso. O presidente do Uruguai, como uma pessoa bastante técnica e ponderada, vai receber o presidente Lula, vai conversar, tomar um cafezinho, que seja, mas não vai agir na direção daquilo que o presidente Lula entende como o ideal, né, para os interesses que ele tem em relação ao Uruguai e não para os interesses do que é de fato melhor para o Uruguai. O Ale está super certo e eu estou muito alinhado quando diz que a função do presidente é estar alinhado com e defender o que é melhor para o país e para a população do país. E se for melhor, e numa negociação direta com o Mercosul, com a China, uma vez que o Mercosul é um bloco econômico tão travado, que assim seja. Então eles vão diretamente negociar com a China e eu acho que esse é o caminho ideal. E sobre a moeda, enfim, uma tentativa, né, como o Zé Maria acabou de dizer, né, de tentar substituir o dólar, algo que não existe. Você só faz isso se você tiver uma moeda comum de fato, mas para ter uma moeda comum de fato, como é o caso do euro, para as negociações internas da União Europeia, você precisa abrir mão de política monetária, você precisa abrir mão de ter uma autoridade monetária nacional, o que para o Brasil seria desastroso, uma vez que você estaria dependendo da situação fiscal dos seus parceiros comerciais que estão dentro daquele mesmo grupo, daquela mesma moeda. Então, por exemplo, iniciando com a Argentina, mas podendo expandir para outros países da América do Sul, você estaria dependendo da situação fiscal da Argentina. Eu, como brasileiro, cidadão brasileiro, não quero nunca ter que depender da situação fiscal da Argentina para determinar taxa de juros, para determinar uma série de políticas que podem interferir na minha atividade aqui no Brasil. Então, essa é uma ideia que tem cunho muito mais político do que técnica. Tecnicamente é uma ideia desastrosa. E não é prioridade isso. E não é prioridade. A gente deveria estar falando sobre os nossos problemas, sobre os nossos problemas fiscais, sobre a reforma administrativa que a gente deveria tocar. Óbvio que isso nunca vai acontecer. Claro. E até para que a gente consiga ter uma maior inserção no comércio internacional, isso, né? A gente precisa olhar, e aí é uma pauta que já foi discutida inicialmente pelo governo Lula, mas obviamente sem um ângulo correto, de uma reforma tributária. É impossível hoje no Brasil, e para concluir, é impossível hoje no Brasil você querer fazer uma abertura comercial rápida se você tem um sistema tributário tão complexo e tão difícil de lidar como o nosso. Precisa fazer uma reforma tributária e dentro desse plano ir realizando uma abertura comercial ao longo do tempo para que o Brasil se inclua nas cadeias globais de produção. Eu acho que ontem, lendo atentamente aí a todos os noticiários e falando justamente sobre essa questão, né, das visitas do Lula nos outros países, principalmente do Mercosul, que eu entendo é que ele está indo, o que ele faz, ele oferece financiamento para esses países, né? Então ele oferece dinheiro, financiamento. Nós somos milionários, trilionários, na verdade, né? E aí ele oferece para a Argentina, ele oferece para o Uruguai. Então, assim, tá parecendo gerente de banco te oferecendo pique, sabe? Assim, tipo, vai lá, o cara do banco te liga, te faz um pedido se você não quer comprar uma apólice, alguma coisa. Parece que é isso que ele está fazendo. Muito bem. E preparados para retomarmos aquela discussão, meu querido Felipe Campos, a respeito do Mercosul, certo? Mercosul. Daniel José deu uma boa aí pitada em relação à pauta liberal no comentário dele, certo? E o nosso Alexandre Borges, mais conhecido como Champagne, me pediu a palavra, certo, Ale? Por favor. Moê Xandão. Conta pra que você queria falar, Ale? Eu queria primeiro, foi ótima a explanação que o Daniel deu, o Zé também, em relação
qual é o impacto dessa coisa da moeda sul-americana, que é, na verdade, uma grande espuma. Isso não vai acontecer, é muito mais para distrair o povo e pautar noticiário do que propriamente algo que vai acontecer. Eu, pelo menos, não vejo acontecendo. Isso já foi falado outras vezes, até o governo anterior mesmo chegou a falar, sim. Paulo Guedes chegou a estudar, mas, enfim, não saiu do papel e eu acho que não vai sair. Em relação a essa coisa da parceria comercial, em relação à China, o Zé lembrou muito bem que a China manda muita quinquilharia, mas eu também queria lembrar que a China, que é o nosso maior parceiro comercial, 20% de tudo que o Brasil compra da China, a gente também compra alta tecnologia. Então, por exemplo, os transistores, né, os chips, de que estão em tudo hoje, basicamente todos vêm ali da região, vêm da China, dos equipamentos que estão aqui fazendo a nossa comunicação, que a gente está fazendo esse programa, que nós estamos conversando, os nossos celulares, enfim, as redes de transmissão e a nova tecnologia 5G, basicamente toda é chinesa, enfim, aqui no Brasil principalmente. Então, é um parceiro muito importante. Claro que tem muito preconceito, tem muita coisa, tem até dúvidas que são importantes, como a coisa do respeito à propriedade intelectual, algumas questões de espionagem, enfim, claro, isso tudo tem que estar sempre sendo olhado. Mas é um parceiro também muito importante na área de medicamentos, de remédios. O caso clássico é a Coronavac, né, que é aqui do Instituto Butantan, que foi uma parceria com a China, com o laboratório Sinovac, né, a gente usou o princípio ativo deles. Então, o Uruguai pode estar olhando isso e falando, bom, se eles podem, a gente pode também, né? Bem, para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 11h09, você que está aí apenas nos ouvindo, a gente está conversando um pouco sobre a viagem de Lula ao Uruguai, agora a segunda etapa dessa viagem que começou no final do último domingo. Você me pediu, Dani, por favor. Não, para complementar, acho que o Fê levantou um ponto muito importante, né, que é a atuação do BNDES como uma ferramenta e um braço para essa estratégia, essa vontade, né, desse governo atual de exercer uma liderança mais forte regional, né? A gente, diferente de 20 anos atrás, né, quando o governo do PT, Lula 1, 2, Dilma 1, executava uma série de projetos com pouquíssima fiscalização, com pouquíssimo acompanhamento, né? Projetos em diversos países que inclusive não dividem os mesmos valores que nós temos, valores democráticos, né? Então, investindo em infraestrutura em ditaduras aí espalhadas pela América do Sul, Caribe e até na África, né? Agora o jogo vai ser diferente porque o fluxo de informação é muito maior, as pessoas entendem muito mais o que isso significa. Então, uma atuação, por exemplo, de um BNDES financiando um projeto de um ditador na Venezuela, com pouco colateral, ou seja, pouca segurança de que esse dinheiro emprestado vai ser retornado aos cofres do BNDES em algum momento, isso, de alguma maneira, vai ser muito diferente, né, do que foi no passado, né? Eu acredito muito que com a educação política que a população tem tido, com acesso maior à informação, o PT e o governo atual vão ter mais dificuldades de buscar usar o nosso dinheiro, né, para fazer esses projetos mirabolantes aí ao redor da América do Sul.